meus queridos alunos do 5º ano do ensino fundamental. Estamos vivenciando o tema de ginásticas e o conteúdo da nossa aula são os movimentos básicos na ginástica acrobática. Eu sou a professora Carol Vasconcelos e esta é mais uma aula de educação física. Então, hoje nós iremos aprender sobre os movimentos básicos da ginástica acrobática, que, como vocês podem ver na imagem, está relacionada à ginástica de acrobacias. E o que é ginástica acrobática? Primeiro, ela é uma modalidade de grande exigência física e técnica que combina o poder, a força e a destreza, o movimento com uma boa expressão artística e ritmo musical. Requer bastante equilíbrio, flexibilidade e agilidade. Segundo, é uma modalidade não olímpica, porém ela é praticada ao som de música, ela é praticada em pares, no feminino e no masculino, ou misto, homem e mulher, e em grupo de 3 pessoas, em grupo de 4 pessoas. E este esporte desperta coragem, força, coordenação motora, flexibilidade, habilidades de saltos e equilíbrio aos acrobatas. Lembrando que o praticante de ginástica acrobática, ele é chamado de acrobata. Nessa ginástica pode ser realizado em trio, em grupo de 4 pessoas ou em dupla. E nas duplas a gente pode ter mulher e mulher, homem e homem e homem e mulher, ok? Como vocês podem ver aqui na imagem, nessa apresentação de 2 mulheres, apresentação em dupla. E nessa ginástica também acontece aí o fundo musical para a execução dos movimentos. Regras, é interessante saber essas regras básicas. Primeiro, geralmente essas regras elas se baseiam na perfeição dos movimentos, tanto nas questões estéticas que serão vistas, quanto nos movimentos físicos. Os ginastas devem executar uma série de movimentos que ocorrem nos aparelhos e nos solos. Essas são regras básicas da ginástica. Porém, na ginástica acrobática, o aparelho que nós utilizamos é o próprio corpo humano. Segundo ponto, a ginástica acrobática, na sua constituição, ela tem os pares em grupos, como eu havia falado, certo? De diferentes idades e estaturas, ou seja, em tamanhos. E são divididos em 3 posições: as bases, os intermediários e os volantes. E aí eu vou explicar para vocês como é isso. Primeiro, nós temos um grupo de 3 pessoas, exemplo. Então, nós temos a base, que é a pessoa mais velha, ela fica embaixo. Vem o intermediário, a pessoa do meio, e a pessoa de cima, que fica por último. Por exemplo, na pirâmide de um movimento acrobático é chamada de volante, ou seja, a pessoa mais magra e mais jovem, para que ela possa assim fazer os movimentos acrobáticos na parte mais alta da pirâmide ali da acrobacia. Então essas bases, as pessoas que ficam embaixo, normalmente elas são mais velhas, do par ou do grupo, com estatura mais alta, e são fortes o suficiente para sustentar os outros participantes. E o volante é aquela pessoa que eu já havia falado, que ela é mais novo, com estatura física mais baixinha e mais leve, mais magro, para poder facilitar os movimentos de voleio, de desenvolvimento que acontece, permitindo também uma maior longevidade da participação esportiva, ou seja, essa pessoa vai participar por muito mais tempo das competições. Seguindo, é interessante saber que existem local e provas específicas para a ginástica acrobática. Primeiro, as séries de movimentos são executadas no estádio praticável de 6 metros de largura por 6 metros de comprimento, semelhante ao de ginástica artística. Os acrobatas, eles em grupo ou em dupla, devem executar até 3 séries de movimento. A primeira com movimentos estáticos, que são movimentos que têm parada. A segunda com movimentos em todo o tempo, chamado de movimentos dinâmicos. E a terceira que combina movimentos de parada e movimentos que acontecem continuamente, de forma dinâmica. Essas séries estáticas são consideradas aqueles movimentos mais calmos, com bastante elemento de força. Já as séries dinâmicas são aqueles movimentos mais ativos, mais rápidos, como, por exemplo, lançar as pessoas para o ar, com voos. Então, essas séries da ginástica acrobática, ela tanto pode ser um pouco mais parada quanto mais movimentada. Lembrando que os exercícios, eles devem ter, na combinação, unir força, habilidade, que é parte fundamental dessa ginástica geral e da ginástica acrobática. E aqui nós temos o local,
onde é realizada a ginástica acrobática de 6 metros de largura por 6 metros de comprimento. Em seguida, aqui eu vou falar um pouco sobre os movimentos básicos da ginástica acrobática. Primeiro, nós temos as pegadas. Segundo, os apoios e equilíbrios estáticos. Terceiro, a segurança do atleta. Quarto, as formações em pequenos grupos. Vamos lá. Primeiro, as pegadas. A ginástica acrobática, ela usa o tempo todo as mãos para sustentar os participantes. E aí tem o movimento de cadeirinha, ou a pegada no punho, a pegada do braço, a pegada simples, a pegada dos dedos e a pegada frontal. São formas de deixar as mãos firmes dos atletas. Em seguida, nós temos aqui alguns apoios e equilíbrios estáticos, que são aqueles movimentos de parada, como vocês podem ver aqui em cada imagem, né? Primeira imagem aqui, o movimento para cima, em quadrúpede aqui. O segundo, movimento com apoio do joelho. O terceiro, que é um movimento de avião. O quarto, o movimento sobre as coxas. O quinto, que é um movimento em que a pessoa fica de cabeça para baixo. O próximo movimento em prancha. O pino praia, que é aquele movimento que você apoia e depois lança a pessoa ao ar. E a base, aqui nessa última imagem, com os joelhos. Então é bem específico da ginástica acrobática, porque utiliza acrobacias. Aqui a gente tem mais algumas representações de movimentos da ginástica acrobática em dupla, né, com apoio em dupla. Porém, como eu falei para vocês, também tem um apoio em grupo que pode acontecer. Primeiro, na segurança. Aqui nós temos alguns exercícios básicos que acontecem. Por exemplo, o exercício em pirâmide, onde tem formatos de pirâmide. O exercício em quarteto, né, com até 4 pessoas, apoio de 4, na verdade tem 4 apoios, né. Nós temos também um exercício com trio de 3 pessoas, movimentos com 3 pessoas. Então, cada movimento desses são básicos e essenciais para promover a segurança do atleta. Ao executar o movimento, deve se executar de forma segura e adequada. E aqui eu vou mostrar para vocês algumas formações. O que é formação? Formação é os movimentos combinados que a gente mostra, como vocês podem ver nestas 3 imagens aqui. 2 homens, 2 mulheres e o homem e a mulher. Então é chamado de formação, é a forma inicial para começar a acrobacia. Ele vai começar o apoio, quando a música começar, ele vai começar a desenvolver os movimentos. Aqui mais uma vez, alguns exemplos aqui, da formação em pequenos grupos, o grupo de trio, né, 3 pessoas. E aqui nós temos já em conjunto aqui, na ginástica acrobática, aqui não é uma imagem oficial, é uma imagem relacionada à escola, onde foi feito um trabalho de ginástica acrobática, onde os alunos conseguiram realizar um movimento parecido com pirâmide. E aqui mais uma vez, outra imagem não oficial, que você vê bastante elementos. Lembrando que a ginástica acrobática, ela lembra muito os elementos do circo, os movimentos de acrobacias do circo, ok? Por fim, nós temos uma atividade prática a ser feita, que será: você vai fazer um movimento com um membro da sua família, você vai escolher um pai, uma mãe, um irmão, e você vai escolher um desses movimentos aqui para executar. Você vai gravar e vai me enviar para a professora, isso já vai valer nota, e também você vai estar executando aí a atividade prática do nosso conteúdo que aprendemos, certo? Então você deve fazer a atividade, tirar uma foto ou gravar, de preferência tire a foto e grave e mande para a professora Carol, tudo bem? Então até a próxima aula, pessoal, e essas foram as referências que a professora utilizou para promover essa aula maravilhosa. Então até a próxima, tchau, tchau!